Olá, pessoal! Hoje vamos para a nossa nona aula, de desenvolvimento web. A gente continua falando hoje sobre a linguagem CSS, certo? Primeiro, gente, usar o ponto e vírgula. Eu vou falar um pouquinho de regras agora, tá? Sobre o uso do ponto e vírgula. Então, usar o ponto e vírgula colocado na última declaração de uma regra de estilo ou colocado numa declaração única de uma regra, isso é uma boa prática, tá? É facultativo, não seria necessário, por exemplo, o ponto e vírgula aqui, ó, que é uma regra única, né? Mas a gente coloca porque é uma boa prática, tudo bem? Então, por exemplo, o código também poderia ser colocado numa linha só, ou em quebras de linha, que a gente vai ver daqui a pouco nos outros exemplos. Outra coisa importante, quando eu tenho duas palavras separadas, três palavras, como eu tenho aqui no nome dessa fonte, né, que é Times New Roman, eu tenho que colocar entre aspas. Agora, se eu tenho, por exemplo, palavras compostas separadas por hífen, então eu não preciso colocar o entre aspas. Outra coisa importante, para colocar comentário no código, tá? Eu uso barra e o asterisco para abrir e asterisco barra para fechar. Vamos ver? Então, por exemplo, aqui, quero colocar um comentário aqui antes do H1, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou fazer isso aqui. Asterisco, não, barra, asterisco. Ó, ficou tudo cinza, como se tudo tivesse comentado, ok? Mudando a cor do H1, ok? Agora, asterisco barra. Ótimo, voltou a ser colorido, né? Porque não está mais como comentário. Tudo bem? Aqui eu fiz um comentário de uma linha, mas eu poderia fazer um comentário de um bloco de texto, assim, tudo bem? Outra coisa importante, alguns tipos de regras no CSS. Então, para que uma regra, né, ela seja aplicada, o agente de usuário, que por exemplo é o navegador, ele identifica o valor da propriedade. Então, eu tenho uma propriedade aqui, ó, fonte family, e o valor é Arial, certo? E renderiza o elemento especificado pelo seletor. Então, por exemplo, assim, aqui eu tenho o seletor, aqui eu tenho uma propriedade que é fonte family e o valor que é Arial. Isso aqui é um seletor no CSS, mas lá no HTML ele é uma tag, que é a tag parágrafo, certo? Então, eu estou colocando ele aqui como seletor no CSS para eu poder estilizar aquele elemento lá do HTML, ok? Então, aqui no caso, ele vai estilizar o P com a fonte Arial. Aqui, ele está mudando a largura do parágrafo para 400 pixels. E aqui, ele está colocando o tamanho, né, da fonte do parágrafo para 120%. O que isso significa? Que ele vai colocar o P com o tamanho de fonte de 1.2 vezes o valor de referência. Ele vem com o valor de referência, ele vai colocar 1.2 vezes, certo? E aqui, pessoal, em parágrafo, é o background, né, o plano de fundo. Então, aqui eu estou colocando o plano de fundo na cor vermelha. E aqui eu estou especificando a altura, tá? Em 2em, que é 2 vezes o valor de referência. Certo, galera? Outra coisa importantíssima, por exemplo, assim, ó, procedimentos para estilização de elementos, né? Eu quero que o H1, H2 e H3 fiquem na mesma cor. Então, eu posso fazer isso, ó. Criar um seletor aqui com os três já. E especificar que eles vão ficar na mesma cor, tudo bem? Esse passo, gente, é chamado de agrupamento de seletores, pois tem a capacidade de selecionar um grupo de elementos de uma só vez para alterar suas propriedades. Legal isso, né? Outra coisa importantíssima. Por exemplo, assim, ó, eu escolhi a fonte Verdana. Só que vocês concordam comigo que existem diversos sistemas operacionais? Tem da Apple, tem do Linux, né? Diversas distribuições Linux. Então, não é todo sistema operacional que, por exemplo, vai ter essa fonte Verdana aqui. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, aqui no caso, eu falei que todo o corpo da minha página vai ter a fonte Verdana. Aí, se aquele sistema operacional, aquela máquina que a pessoa está abrindo o meu site, não tiver Verdana, vai carregar com Arial. Ou vai carregar com uma outra fonte que eu coloque aqui, tudo bem? Então, assim, ó, alterar família de fontes para o elemento body, né, corpo. Colocamos opções de fonte, caso a máquina
do visitante não tem a fonte escolhida, tudo bem? Então, isso aqui é extremamente importante. Outra coisa também, aqui no H1, por exemplo, eu coloquei font size, né? Coloquei em pixel. Depois a gente vai ver as unidades de medidas, né? Que eu posso mudar o tamanho em pixel. Eu tenho várias formas de mudar esse tamanho em porcentagem, né? Então a gente vai ver isso também. Então aqui eu estou mudando o tamanho da fonte H1 para 50 pixels. E aqui embaixo eu estou mudando o estilo da fonte para itálico, tá vendo? Outro procedimento importante que eu usei aqui o seletor P é fonte family, né? Que vocês já estão acostumados, Verdana aqui, eu coloquei uma fonte, poderia ser outra. Aqui, pessoal, essa opção line aqui, eu altero, gente, o entre linha. Então, por exemplo, quero distanciamento entre as linhas do texto. Eu coloco aqui, ó, coloquei 1.3 em, né? E aqui em TC Align é justificado, eu coloquei o tipo de alinhamento do texto. Poderia ser justificado, centralizado, certo? Outra dica extremamente importante. Primeiro, criamos os estilos genéricos. Por exemplo, assim, todo o corpo da minha página vai ficar em Arial. Então, primeiro eu já crio essa regra no CSS. Primeiro eu crio as regras genéricas e depois eu crio as regras mais específicas. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua. Bons estudos aí para vocês!